Olá pessoal, bora mais um vídeo? Pessoal, vou gravar mais um vídeo agora para vocês sobre termologia, mais especificamente sobre um sistema isolado, tá? Sobre equilíbrio térmico. Quando eu coloco dois elementos dentro de um sistema isolado, a tendência é que eles entrem em equilíbrio térmico. E qual é essa temperatura de equilíbrio térmico? Para entendermos bem o que é um sistema isolado, pessoal, é bem simples. Imagina uma caixa de isopor, tá? A caixa de isopor, qual é a sua função? Depende. Se eu coloco lá dentro dessa caixa de isopor algo bem gelado, e eu quero que permaneça bem gelado, ou seja, uma temperatura baixa, a função dessa caixa de isopor é não deixar o calor entrar. Se eu coloco dentro dessa caixa de isopor algo quente, tipo um salgado quente, um Armitex quente lá dentro, qual é a função dessa caixa de isopor? Não deixar o calor sair. E se essa caixa de isopor ela for bem fechada, e eu falo para você que a parede dela realmente é de boa qualidade, então eu falo para você que ali eu tenho um sistema isolado, ou seja, o calor não entra e o calor não sai. E quando eu coloco algo lá dentro dela com temperaturas diferentes, os corpos que eu coloquei lá dentro, eles tendem a alcançar o equilíbrio térmico. Então, por exemplo, assim, se dentro da caixa de isopor eu tenho água a 10 graus, aí eu jogo dentro dessa água, lá dentro da caixa de isopor, eu jogo dentro dessa água uma barrinha de ferro a 80 graus. E caracterizando o sistema isolado, significa que só haverá trocas de calor entre a água e o ferro. Aí o que acontece? O ferro vai começar a perder calor para a água. A água ganhando calor eleva a temperatura. O ferro perdendo calor abaixa a temperatura, até que eles entrem em equilíbrio térmico. E por que sistema isolado? Sistema isolado porque só houve trocas de calor entre a água e o ferro. Aqui, quem é que ganhou calor? A água. Quem é que perdeu calor? O ferro. Até que eles entram em equilíbrio térmico. E agora eu vou passar para vocês uma regrinha, a formulinha, que dá para a gente determinar qual é a massa da água, qual é a massa do ferro, qual é o calor específico de cada um, ou qual é a temperatura final de equilíbrio térmico, ou qual é a temperatura que a água estava antes, que o ferro estava antes. O exercício ele vai oferecer para você inúmeros dados e vai jogar uma variável no meio. Agora raciocina comigo. Num sistema termicamente isolado, a quantidade de calor que um corpo A recebe é igual à quantidade de calor que o outro corpo B perde. Ou seja, quantas calorias a água ganhou? A mesma quantidade de calor que o ferro perdeu, até que eles entram em equilíbrio térmico. Esse calor que a gente fala é uma energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos, que sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando eu falo para você assim, a garrafa de café, eu posso considerar um sistema isolado? Se for uma garrafa de boa qualidade, sim. E qual é a função da garrafa de café? É não deixar o calor sair, para manter o café bem quente. Se eu pego a garrafa térmica de água, qual é a sua função? É não deixar o calor entrar, senão vai esquentar a água. Então, sendo uma boa garrafa, sendo uma boa caixa de isopor, a gente considera assim um sistema isolado. Ou seja, o calor não entra para o seu interior, o calor não sai do seu interior. Fica ali vedado, um sistema termicamente isolado. Aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui, o seguinte, eu tenho um recipiente, onde eu tenho nesse recipiente 200 gramas de água. Então eu tenho 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Já está dentro do recipiente. Então se essa água já está dentro do recipiente, então isso significa que a temperatura inicial do recipiente também vai ser de 20 graus Celsius, tá? Aí raciocina comigo, eu tenho lá 200 gramas de água a 20 graus Celsius dentro de um recipiente.
Aí eu pego um bloquinho de cobre que está de 200 gramas, que está a uma temperatura de 230 graus Celsius, ou seja, muito quente, e jogo dentro dessa água e em seguida eu fecho o recipiente. Ou seja, só haverá trocas de calor entre o cobre, a água e a parede do recipiente. Mas por que a parede do recipiente? Porque o exercício vai falar para você se o recipiente entra no jogo ou não. Para esse exercício, haverá trocas de calor também com a parede do recipiente. Se de repente ele fala, a capacidade térmica do recipiente é desprezível, aí você não coloca o recipiente no jogo, só fica o cobre e a água. E a formulinha está aqui. A quantidade de calor que um corpo ganha é igual à quantidade de calor que o outro perde. Aquele que perde, no caso o corpo B, ele tem sinal negativo. Como aqui está negativo, eu jogo para lá, vai positivo e eu igual a zero. O que significa isso? Para cada elemento em jogo aqui dentro, você vai jogar um Q. Se fosse só o cobre e a água, ficaria o Q do cobre mais o Q da água igual a zero. Como aqui o recipiente entra no jogo, então a gente faz a quantidade de calor do cobre, mais a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do recipiente, igual a zero. Para cada elemento envolvido, você vai jogar um Q. Agora, dito no exercício que os corpos, não ocorrerá nos corpos a mudança de estado. E lá atrás, em outras aulas, vocês têm visto essa equação que nós chamamos da equação do Ki-Macete. Nós utilizamos ela para quando não há mudanças de estado. Então, nenhum dos três aqui sofrerão mudança de estado. Então, você vai jogar aqui para mim o macete no lugar do ΔT, que é a variação da temperatura. A gente vai falar temperatura final menos temperatura inicial. Então, vai ficar o macete para o cobre, temperatura final menos temperatura inicial. Esse primeiro macete é para o cobre. Depois eu tenho um macete para a água, temperatura final menos inicial. Esse macete é da água, mais o macete para o recipiente. Aqui eu tenho do recipiente, tudo isso é igual a zero. Mas o que esse exercício está pedindo? Perdão, ele está pedindo a capacidade térmica do recipiente. E em outras aulas foi passado também que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, qual é a pergunta desse exercício? Resumindo, eu tenho 200 gramas de água aqui dentro de um recipiente, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Joga-se dentro desse recipiente uma barrinha de cobre de 200 gramas a uma temperatura de 230 graus Celsius. Depois de um certo tempo, verifica-se que o equilíbrio térmico se deu a 25 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio térmico, que é a final, também vai para o recipiente. Após atingir o equilíbrio térmico, todos os elementos que estão em jogo têm a mesma temperatura final. Então, 25 graus Celsius para o cobre, 25 graus Celsius para a água e 25 graus Celsius para o recipiente. E aí, qual é a capacidade térmica desse recipiente? Mas quando eu olhei aqui para a fórmula, não tem capacidade térmica. Só que olhando na fórmula da capacidade térmica, quem é capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico. Então, no lugar da massa e o calor específico, para o recipiente eu vou colocar o Czão da capacidade térmica.
Então, matematicamente, como que fica isso daqui? A massa do cobre está lá em cima, 200 gramas. O calor específico do cobre, 0,03. A temperatura final, 25. A inicial, 230. Mais a massa da água, 200. O calor específico da água, 1. Temperatura final, 25. Inicial, 20. Mais a capacidade térmica que eu desejo. A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, no lugar da massa e do calor específico, eu coloco o Czão. Temperatura final, 25. Inicial do recipiente, 20. E tudo isso vale 0. Aí, voltando aqui, 200 vezes 0,03 vai dar 6. 25 menos 230 dá menos 205. 200 vezes 1 dá 200. Vezes 25 menos 20 dá 5. Mais Czão vezes 25 menos 20 dá 5 e tudo isso vale 0. Aí, 6 vezes 205, só que mais com menos vai dar menos 1.230. Mais 200 vezes 5 dá 1.000. Mais C vezes 5, 5C. E tudo isso vale 0. 1.230 negativo mais 1.000, então vai dar menos 230 igual a 5C. Aí, pessoal, o que acontece? Perdão aqui, igual a menos 5C. Aí eu vou multiplicar aqui por menos 1, ou seja, vai ficar 5C é igual a 230, C é igual a 230 dividido por 5, C é igual a 46 cal/graus Celsius. Essa é a capacidade térmica do recipiente. A capacidade térmica do recipiente é de 46 calorias por grau Celsius. Pessoal, é o seguinte. Toda vez o recipiente entrará no jogo, vai depender do enunciado do exercício. Se o exercício falar para você que a capacidade térmica do recipiente ela é desprezível, então você faria somente o cobre e a água. Então faria o Q do cobre mais o Q da água igual a 0. Quando ele pede a capacidade térmica do recipiente, ou quando ele dá a capacidade térmica do recipiente, significa que ele entra no jogo. E se ele entra no jogo, você tem que somar o Q do recipiente. Beleza, pessoal? Tá aí o exercício. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquei com medo da bateria.